Eu quero começar desejando um feliz Dia dos Pais para todos nós que somos pais. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, você que é pai, que Deus lhe deu essa honra, esse privilégio de conhecer a paternidade, né? E nós também só somos pais graças às mães, né? Porque sem elas nós não conseguiríamos ser pais. Então, acaba sendo um dia de todo mundo, né? Mas a nossa sociedade, ela se lembra de nós nesse dia. Eu também lhe congratulo, né? Como lhe desejo um dia dos pais muito abençoado, que seus filhos tenham se lembrado de você nesse dia. Na realidade, que eles se lembrem de você todos os dias, amém? E convido você a abrir sua Bíblia num versículo muito conhecido da Bíblia. Talvez você até conheça o versículo, só não sabe onde é que ele está. Mas você conhece o versículo. Até aquele que não conhece a Bíblia conhece esse versículo aqui. Que é tão conhecido que ele é, né? E que na verdade ele está em Mateus capítulo 6, versículo 9. E nós vamos fazer uma meditação aqui nessa noite. Nessa noite de Dia dos Pais, eu não quero esquecer o nosso Pai. Entende? Porque Deus, além de ser Deus, na sua generosidade para conosco, Ele se fez nosso Pai. Então é dia dele também, né? Se hoje é Dia dos Pais, é o dia do Pai Celestial também, né? Se nós honramos os nossos pais terrenos, muito mais nós temos a obrigação também de nos lembrar do nosso Pai que está no céu, né? Então eu convido você para abrir a sua Bíblia nesse Evangelho segundo Mateus, no capítulo 8, no capítulo 6, e vamos ler duas palavras do versículo 9. Nós só vamos ler duas palavras. Você procura aí no versículo 9, você vai encontrar essas duas palavras que diz Pai Nosso. Encontrou? Pai Nosso. E esse versículo todo mundo conhece, não é? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É a oração do Pai Nosso, que está aqui nesse capítulo. Entre outros, né? Também está em Lucas capítulo 11, mas nós vamos usar esse daqui. E eu quero chamar somente a sua atenção para essas duas palavras aqui. Depois nós vamos conversar um pouquinho sobre o restante da oração, mas o meu foco essa noite é estas duas palavras. Pai Nosso. Pai Nosso. Justamente porque eu quero conversar com você sobre essa perspectiva de Deus. Deus enquanto nosso Pai. Né? Amém? E por que eu não vou ler agora a oração toda? Porque se eu ler a oração toda, o seu foco vai ficar na oração. De tão conhecida que ela é, né? De tão famosa que essa oração é a oração que Jesus nos ensinou, que você vai ficar tão focado nessa oração que você vai esquecer o foco principal da nossa reflexão essa noite. A nossa reflexão não é sobre o Pai Nosso, não é sobre a oração, é sobre o Pai, né? O objeto da oração. Quando Jesus fez esta oração, ele tinha um destinatário, né? Havia uma pessoa a quem ele estava direcionando essa oração. Esse destinatário ela é mais importante que a oração, né? A oração é o meio com que você usa para falar com ele, e ele é mais importante. Mas esta oração era tão famosa, tão conhecida, que nós às vezes invertemos, né? A oração torna-se mais importante do que o destinatário dela, né? E o destinatário dela é quem? Pai Nosso, o nosso Pai que está no céu. E é interessante nós refletirmos. Hoje eu meditava sobre esta passagem, sobre este texto, me preparando para essa nossa conversa essa noite. E uma das coisas que eu lembrei foi que se houve uma declaração polêmica da parte de Jesus durante o seu ministério, foi justamente essa aqui. Essa que ele faz aqui e que ele repetiu muitas vezes ao longo do seu ministério. Qual era a declaração? A declaração de dizer que Deus era seu Pai. Parece estranho para nós, não é? Alguém se indignar com você se você disser que Deus é seu Pai. Pois com Jesus sofreu essa incompreensão. Durante o seu ministério, ele se apresentou como Filho de Deus e disse que Deus era seu Pai. E essa declaração ela foi muito polêmica, as pessoas reagiram mal. Elas achavam insultuosa Jesus falar isso. É uma coisa que é meio estranho para nós, né? Hoje,
já estamos tão familiarizados com essa expressão que até é estranho para nós entender porque que naqueles dias foi tão difícil para Jesus convencer as pessoas de que Deus era seu Pai, né? E o motivo, sabe qual é? O motivo principal é porque principalmente ao longo de todo o Antigo Testamento, até esse momento, até o ministério de Jesus, as pessoas não tinham essa compreensão a respeito de Deus. A visão que as pessoas tinham de Deus era de um ser soberano, um ser omnipotente, criador de todas as coisas, senhor de todas as coisas, excedente em soberania e em poder e em majestade, mas havia esse distanciamento entre Deus e o ser humano. As pessoas olhavam para Deus e viam ele de uma forma distante, como alguém como você pensa no rei, né? Se você pensar até no presidente Temer, né, aqui do Brasil, a gente vê como uma pessoa que a gente conhece, mas ele está lá, né, no seu palanque, no seu trono, governando, reinando, mas ele está lá e nós aqui, né? Não há uma intimidade, não há uma proximidade, não tem como você falar com ele, né? Se você precisar de um favor, você não tem como pedir, porque há um afastamento grande, né? Então era um pouco assim que as pessoas imaginavam Deus, talvez mais ainda, muito mais ainda. Deus lá no céu e nós aqui na terra, né? Deus altivo, poderoso, majestoso e nós aqui, coitadinhos, né? Era assim essa perspectiva. Quando Jesus chegou, ele trouxe uma perspectiva completamente diferente de Deus. E ele disse que Deus era próximo, que Deus pode estar com você no seu lado, que você pode conversar com Ele e que você pode tratar Deus, pode ver Deus, pode entender Deus na sua vida como seu Pai, né? Agora, se você transportar para Deus a sua perspectiva de Pai, do Pai que você é, ou do Pai que você tem, né? Ou do Pai que você teve, e você transporta essa perspectiva para Deus e diz assim, Deus pode ser isso para mim? Assim, tão acessível, né? O nosso Pai às vezes dava-nos um carão, né? Quem é que já recebeu o carão do Pai? Um cascudo, né? Às vezes Deus também pode nos dar um carão. Quando a gente não anda direito, Deus pode nos dar um carão, porque Ele é Pai, né? E Pai cuida, né? Mas nosso Pai também muitas vezes nos abraçou. Nosso Pai também muitas vezes nos disse coisas legais. Muitas vezes Ele nos deu conselhos sábios. Então Deus, a perspectiva que Jesus trouxe de Deus foi essa. De um ser próximo, disponível, ao seu alcance, capaz de lhe ajudar, presente no seu cotidiano. Não era o Deus daquelas 3 horas de oração que os judeus tinham. Ou seja, você só tinha acesso a Ele naqueles 3 horários. É como se fosse uma audiência, né? Você primeiro marca a audiência para falar com o rei, aí você marca uma hora, você tem aquele tempinho ali para falar com ele. Terminou o tempo, você vai para a sua vida porque não tem mais que fazer, né? Essa era a perspectiva anterior que as pessoas tinham de Deus. De um Deus assim, distante, de difícil acesso. A perspectiva que Jesus trouxe, e isso foi uma das coisas que impressionou muito os judeus dos seus dias, porque eles não estavam acostumados nessa perspectiva, foi que Deus era próximo. E o interessante é que eles viam Jesus viver essa forma de estar com Deus. Durante todo o ministério de Jesus, Jesus vivia Deus dessa forma. Quando ele estava aflito, quando ele estava cansado, quando ele estava quando as pessoas o aborreciam, o oprimiam, o que é que ele fazia? A Bíblia diz que ele se afastava para um lugar distante e ia falar com o seu Pai. Não é? Já aconteceu com você? Você está com algum problema e você diz, vou falar com meu Pai. Não é? Aí você pega no carro, pega na moto, pega na Topic, entra na Topic e vai conversar com seu Pai. Não é? Diz, Pai, estou aqui com um problema. Era assim que Jesus vivia a paternidade de Deus. Jesus via a paternidade de Deus dessa forma, uma forma real, de uma forma autêntica e diária, cotidiana, disponível. Da mesma forma que a gente vê a paternidade do nosso Pai, ou que os nossos filhos veem em nós a nossa paternidade, né? Na hora que eles estão aflitos, eles sabem com quem é que eles precisam conversar. É conosco, né? Então era assim que Jesus se comportava. E ele era um verdadeiro filho e ele tinha um verdadeiro pai.
E Jesus veio apresentar Deus nessa forma. Eu sou o Filho, porque Jesus é o Filho eterno de Deus. Então ele tem um estatuto de filho que nós não temos. A Bíblia Sagrada diz que nós somos filhos por adoção. É como se nós fôssemos filhos adotivos. Não é? Como se diz aqui, filho do coração. Não é? Então nós somos filhos do coração. Jesus não era filho do coração, ele era filho legítimo, era filho direto. Não é? Ele é o Filho de Deus, como pessoa da divindade, como pessoa da trindade. Mas nós não temos esse estatuto de filho, mas somos filhos. Porque filho de coração também é filho, não é? E a Bíblia nos ensina que Deus escolheu nos amar. Então nós somos filhos do coração por causa do amor dele. E Deus quer ser para nós, quer ter um relacionamento conosco nessa perspectiva. A nossa palavra para você essa noite e para mim é você desenvolver, aprofundar um relacionamento com Deus enquanto seu pai. E ver Ele de uma forma como um pai real que você tem na sua vida. Aquela pessoa, na hora que você está aflita, você pode falar com Ele. Você pode desabafar com Ele. Né? Uma das coisas que é legal, quando nós estamos lendo o livro dos Salmos aqui, sempre no início de cada culto, né? E às vezes uma das coisas que a gente vê é Davi com raiva. É ou não é? Quantas vezes a gente já não tem visto que Davi ele está zangado, está chateado, está aborrecido. E ele fala isso para Deus. E às vezes a gente está aborrecido até com Deus. Você já ficou zangado com Deus? Você não fica porque você não tem coragem de admitir, mas você fica. Né? Só que como a gente tem temor de Deus, né? A gente teme que Deus nos castigue, a gente não confessa. Né? A gente não confessa nem para nós mesmos. Né? Mas lá no íntimo a gente sabe que a gente está com raiva de Deus, porque a coisa não está correndo do jeito que era para ser. Né? Por que Deus não está fazendo isso na minha vida? Por que Deus está permitindo essa situação na minha vida? Por que a pessoa ali do lado que vive de qualquer jeito está prosperando e eu estou aqui sofrendo? Né? Mas você não fala isso, né? Porque você teme que Deus se zangue. Né? Mas Davi falava esse tipo de coisa. Davi falava esse tipo de coisa. Uma das orações de Davi muito famosas, né? Está lá no Salmo 22, e ele diz: Deus meu, Salmo 23, perdão. Deus meu, por que me abandonastes? Você já alguma vez falou para Deus que Ele lhe abandonou? Você já se sentiu abandonado por Deus? E você já teve a coragem de falar isso para Ele? Davi teve. Deus meu, por que me abandonaste? Porque te alongas as palavras do meu bramido? Clamo de dia e tu não me ouves? Clamo de noite e não tenho sossego? Ele estava desesperado. Ele estava aflito, estava com um problema grande na vida dele, ele não sabia como resolver, pediu a ajuda de Deus e Deus não fez nada. E ele teve a coragem de falar isso para Deus. Né? Nós só não temos a coragem de falar, mas a gente sente. Né? Quando você tem um problema, você começa num propósito de oração e pede a Deus para lhe ajudar e nada de Deus responder, e parece que Deus está mais ocupado, tem mais do que fazer, tem assuntos mais importantes, e você ali desesperado, precisando de uma ajuda, de um auxílio, e parece que não acontece nada, né? Pois você tem a coragem, você pode falar essas coisas para Deus. E quer saber um detalhe? Isso que Davi falou foi uma palavra profética. Você sabe quem é que repetiu séculos mais tarde a mesma oração? Foi Jesus. O Filho eterno de Deus, quando ele chegou lá próximo da cruz, né? Quando ele estava próximo de ser, já no Getsemane, próximo de ser preso, para depois ser torturado e para depois ser crucificado, ele estava naquela última oração que ele fez ali no jardim do Getsemane, e ele disse exatamente as mesmas palavras que Davi tinha dito séculos antes. Ele disse: Deus meu, meu Pai, por que é que tu me desamparaste? Onde é que tu estás? O que é que se passa contigo? Por que é que tu não me ajudas? Não é? E essa franqueza, essa sinceridade, a gente só consegue ter com Deus quando a gente vive um relacionamento próximo. Jesus conseguiu ter essa vontade com Deus porque ele vivia um relacionamento próprio. E ele vivia um relacionamento real de filho para com o Pai. E Deus tinha um relacionamento real de pai para com o filho. E essa perspectiva, essa perspectiva de Deus, de um Deus distante, ela não é exclusiva dos judeus do primeiro século. Ela também existe muito hoje. Se nós fôssemos fazer uma enquete aí na nossa sociedade, e entre as pessoas religiosas, nós iríamos encontrar isso, sabia? Pessoas que acham que Deus está lá no céu, no seu alto e majestoso trono. É um ser soberano,
com todo o poder. As pessoas têm uma visão de medo em relação a Ele. Elas acham que Deus não é tão de confiança assim, quer dizer, que Deus pode nos castigar. Né? Acham que Deus é um ser que está com uma vara na mão, aquele velhinho de barbas grandes, de barbas brancas, né? Com um cacete na mão, só olhando para a sua vida para ver a sua primeira escorregadela. E na hora que você escorregar, ele vai cacetar na sua cabeça. Essa é a visão que muita gente tem de Deus, sabia? Só que essa visão ela não é verdadeira. Né? A Bíblia diz que Deus não tem prazer nenhum em castigar ninguém. Não é uma coisa que lhe dá prazer. O prazer dele é amar a pessoa, é ajudar a pessoa, cuidar da pessoa. Essa é a perspectiva de Deus. O prazer dele é ser pai. Né? E hoje é dia dos pais, então é dia dele também. E eu quero honrar e homenagear o nosso Pai que está no céu. Né? Por isso eu só li essas duas palavrinhas, porque eu quero que você se foque, não na oração, mas no Pai. Né? No objeto da oração, o destinatário dessa oração. E Jesus, ao fazer esta oração, ele nos ensina muita coisa em relação a Deus na perspectiva de Pai. Né? Agora nós vamos meditar na oração, mas vamos pensar no que é que Jesus está falando na oração, nos relacionando com o nosso Pai. E ele diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O que é que Jesus está a dizer? Que o nosso Pai é um Pai honroso. Nosso Pai não é um Pai qualquer. Não é um Pai que está aí caído numa esquina bêbado. Não é um Pai que você precisa dele e ele é que precisa de você. Ele não lhe pode ajudar, você é que tem que ajudar ele. Não, o nosso Pai é um ser digno, honrado, digno de toda a honra, toda a glória, toda a majestade. O seu Pai Celestial é um ser extremamente honrado, digno de toda a honra, é extremamente majestoso. Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, mas Ele é seu Pai também. Entende? Apesar de toda essa majestade, Ele se permite ser nosso Pai. Ter esse relacionamento tão próximo com a gente. Não é? Você já se imaginou ser filho do Rei? Você já imaginou você ser filho do Rei? Você é filho do Rei. Não é? A gente às vezes lê que nem muita gente não lê, mas tem gente que ainda lê, né? Aqueles contos sobre os reis e as rainhas e os relacionamentos dos reis, né? Ou até os seriados e os filmes que a gente assiste. E a gente vê que muitas vezes os filhos dos reis, até o filho do rei tinha dificuldade para falar com ele, né? O rei era um cara tão ocupado, com tantas responsabilidades na governação do seu reino, que os filhos dele, né, os filhos do seu sangue, tinham muita dificuldade de falar com esse rei. Mas não é o caso do nosso pai. Nosso pai, ele é um rei, é o rei dos reis, mas ele é acessível. Né? Ele não é uma pessoa que você precisa de entregar um requerimento e ficar esperando alguns meses para poder ser atendido. Não, ele lhe recebe na hora. Porque ele é pai. Na plenitude da palavra, ele é pai. Né? E é interessante que Jesus podia ter dito assim: nosso rei que está no céu, Senhor soberano que estás no céu, Deus eterno que estás no céu. Podia ter usado qualquer uma dessas coisas, todas elas eram verdadeiras. Mas ele não escolheu, ele escolheu a mais próxima, a mais íntima. Ele disse: Pai nosso, o nosso Pai. Não é? É interessante que Jesus estava ensinando esta oração para os seus discípulos e ele podia ter dito: meu Pai. E você, quando faz essa oração, eu faço muitas vezes essa oração, eu costumo conversar com o pessoal aqui da nossa igreja, né? Eu faço muitas vezes essa oração. Existe a ideia que os evangélicos não podem fazer orações como o Pai Nosso, mas está errado. Nós podemos e devemos fazer esse tipo de orações. Nós só não podemos fazê-la de uma forma repetitiva e sem pensar no significado. Mas você deve fazer essa oração na sua vida, né? Só que na hora que você for fazer essa oração, você não diga nosso Pai, você diga meu Pai, que está no céu. Porque é uma coisa pessoal, né? Nosso é uma coisa de grupo. Se eu estou sozinho, eu não vou dizer nosso, eu vou dizer meu, né? Meu Pai que estás no céu. Aí você começa a se apropriar da paternidade de Deus em relação à sua vida. Então, em primeiro lugar, nosso Pai é um ser, Ele é nosso Pai, honrado, majestoso, glorificado e que está no céu. Em segundo lugar, a oração diz: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que é que isso nos fala? Diz que o nosso Pai ele é soberano. Ele tem uma autoridade
Ele não só é honrado, mas ele tem extrema autoridade, tem toda a autoridade. E ele é soberano. Sabe o que quer dizer a palavra soberano? Quer dizer que ele tem autonomia sobre todas as coisas. Entende? Ele tem sempre uma margem de manobra além de tudo. Ele pode impor a sua vontade. Ele só não impõe porque não quer. Mas na hora que ele quer, ele impõe. E a sua vontade tem que ser feita. E acabou a história. E ninguém resiste à vontade de Deus. Não tem como ninguém resistir à vontade do nosso Pai. Não é? Porque Ele é soberano. E na oração, Jesus ora para que o seu reino se estabeleça. E você pode orar também, pode falar com o seu Pai Celestial e dizer: Deus, estabelece o teu reino na minha vida. Eu quero ser governado por ti. Não é? A perspectiva que a Bíblia nos ensina de Deus é que é um ser que tem uma vontade e um propósito para a nossa vida individual. Não é uma coisa coletiva e de humanidade. Né? As pessoas às vezes acham que Deus tem um propósito para a humanidade, mas não para cada um de nós. Mas a Bíblia nos ensina que Ele tem propósitos individuais, além do propósito que Ele tem para a humanidade. Mas tem propósitos individuais. O problema é que, e o que a Bíblia nos ensina, é que o propósito de Deus para a minha vida é melhor que o meu. O plano que Ele tem para mim é melhor que o meu plano. O problema é que eu não deixo que esse plano se execute, não é? Porque eu quero fazer as coisas do meu jeito. Eu quero viver a minha vida do meu jeito, não é? Então, esse reino, essa governança que Ele quer estabelecer na minha vida, ela não acontece. Porquê? Porque a governança que está sendo executada é a minha. Eu estou mandando na minha vida, eu quero as coisas do meu jeito, não é? Aí lá na frente eu dou com os murros na água, as coisas não dão certo na minha vida e depois a gente reclama de Deus que Deus não nos ajudou, né? É assim que a gente faz. Mas na verdade não é culpa de Deus, é culpa nossa, porque a gente está deixando a nossa vida do nosso jeito, né? A gente está levando a nossa vida, às vezes nem está levando a nossa vida, a vida é que está levando nós, né? Vida leva eu, né? Como é que diz a música? É assim parecido, né? Ou vida leva eu, né? Deixa a vida te levar, ou vida leva eu, né? Às vezes a gente vive desse jeito, mas não é assim que Deus queria que fosse na nossa vida. Ele quer ser o rei, o governante, o Senhor da nossa vida. E uma coisa eu sei, se eu fosse capaz, ou se eu for capaz, de lhe obedecer e de receber esses seus direcionamentos, com certeza eu vou ser mais feliz. A minha vida vai ser mais próspera. A minha vida vai dar mais certo. Por quê? Porque você imagina a sua vida ser governada por uma pessoa que vê o final desde o começo, não é? É que muitas vezes nós temos umas ideias maravilhosas, né? Só que a gente não vê o final. A gente só vê, nossa visão é muito limitada. A visão de Deus não é limitada, ela é plena. Então, quando Deus diz, faz assim que vai dar certo, por quê? Porque ela olha lá na frente e sabe que dá certo, né? A nossa não, a nossa diz assim, eu acho que deve dar certo. A gente é por tentativa, né? E às vezes não dá certo. Então, Deus quer ser soberano sobre a nossa vida. Ele é esse Pai maravilhoso, né? É um ser com vontade própria, né? Que quer estabelecer essa vontade, não só na humanidade, mas também na nossa vida. Outra perspectiva de Pai, desse Pai maravilhoso que a gente tem. E eu quero essa noite que você saia daqui plenamente convencido que Deus é bom. Deus é um Pai bom. Não tenha medo dele, não. Deus é um Pai maravilhoso. Ele não é um pai ruim, cruel, castigador, vingativo. Não é nada disso. São coisas que as pessoas inventaram a respeito de Deus, pelo medo que tem dele, mas que não faz parte do Deus que Jesus tentou ensinar. Essa perspectiva de Deus como ser terrível é a perspectiva do Antigo Testamento mesmo. Aí quando Jesus veio, foi isso que chocou as pessoas. Ele trouxe uma perspectiva completamente diferente de Deus, que Deus é bom, que Deus é acessível, que Deus pode nos ajudar, que Deus tem disponibilidade para nos ajudar, que Ele tem favor para a nossa vida. E as pessoas não entendiam Deus dessa forma. E ainda hoje muita gente acha que Deus é terrível. Temem Deus, são religiosos, mas o seu relacionamento com Deus é um relacionamento alicerçado no medo, no temor. E a Bíblia diz que não precisa de ter uma perspectiva de Deus dessa forma. E o que Jesus tentou nos ensinar, incluindo através dessa oração, foi justamente isso. Não, você não precisa de ter essa visão de Deus. Deus não é desse jeito. Ele quer ser seu Pai, próximo, amantíssimo, quer cuidar da sua vida, quer lhe ajudar. Deixe Deus lhe ajudar, deixe Deus ser seu Pai. E em terceiro lugar, então, a oração continua e a oração diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje.
Não é? O que é que isso nos mostra? Que Deus é um Pai provedor. Deus é Pai provedor. É um Pai que cuida, que não deixa você passar necessidade, que não deixa você passar mal. Às vezes a gente passa necessidade, passa mal, porque a gente investe em direcionamentos que não tem nada a ver com os do nosso Pai. Mas quando a gente está nos direcionamentos de Deus, Ele provê tudo o que a gente precisa, né? Às vezes a gente tem um problema, é que a gente quer ter hoje o que vai gastar amanhã, né? Só que o que a gente vai gastar amanhã, ele só precisa dar amanhã, não precisa dar hoje, né? E a gente, como é ansioso, a gente quer tudo antecipadamente, que é para a nossa ansiedade se aquietar. Mas Deus às vezes tem essas estratégias na nossa vida. Às vezes Ele deixa-nos ir até o limite, mas no limite Ele provê, né? No limite Ele supra a nossa necessidade. Deus é provedor, é Pai. Pai não é provedor, né? Pai não tem que prover para os seus filhos o seu sustento, a sua escolaridade, a sua alimentação, tudo que nossas crianças precisam, a gente não tem que dar, né? Pois Deus é Pai. Por isso é que na oração está esse detalhe. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Jesus está pedindo para que Deus nos dê o pão. Ou seja, para que Deus nos sustente, para que Deus nos providencie para a nossa vida até o pão que você come no seu café da manhã. É isso que Deus está... o seu Pai do céu, Ele providencia isso na sua vida. É claro que Ele usou o seu trabalho, Ele usou o seu esforço, Ele usou o seu negócio, Ele usou o dinheiro que você ganha para você conseguir comprar essas coisas. Mas vai que você não tem como ganhar esse dinheiro, né? Então quem está providenciando tudo isso é Deus, né? Então Pai provedor. Outra perspectiva que Jesus dá de Deus enquanto nosso Pai. Um Pai misericordioso e perdoador. Perdoa as nossas ofensas, né? Assim como nós perdoamos a todo aquele que nos tem ofendido, né? Perdoa as nossas ofensas. Outra perspectiva que nós precisamos ter do nosso Pai. Um Pai que perdoa, né? Por quê? Porque a gente erra todo dia, a gente peca todo dia. Todo dia a gente desobedece em Deus em alguma coisa, né? Um pensamentozinho, né? Uma palavrinha, uma palavrona, né? Tem a palavrinha e tem a palavrona, né? Oh, né? A gente às vezes sai, né? Às vezes você nem fala, mas pensa, né? E Deus conhece todas as coisas, né? Mas às vezes não são tão detalhes assim, não. Às vezes até é coisa grande, né? E a Bíblia diz que Deus é misericordioso. Seu Pai é um Pai de misericórdia. A Bíblia diz que Ele é o Pai das misericórdias. Não é legal? Ele é o Pai das misericórdias. Ou seja, as próprias misericórdias são filhas dele. Deus é o Pai das misericórdias. Ele tem misericórdia para com a minha vida, para com a sua. Então, há pecado na minha vida? Há, né? Isso me afasta de Deus. Isso tem que provocar em mim medo de Deus? Não. Você pode confiar no seu Pai enquanto misericordioso, não é? Isso que Jesus ensinou na oração. Perdoa as nossas ofensas. E eu não sou muito corajoso, eu sou meio frouxo, né? É que eu sou meio frouxo, eu não tenho essa ousadia toda de dizer assim: perdoa as minhas ofensas como eu perdoo aos que me têm ofendido. Porque se Deus me for perdoar do jeito que eu perdoo os outros, eu estou lascado. Então eu não tenho essa coragem toda, né? Aí eu digo assim, quando eu faço essa oração, eu digo: perdoa as minhas ofensas, perdoa os meus pecados e me ajuda a perdoar a quem me tem ofendido. Porque eu não quero que ele use o meu parâmetro, não, entende? Se ele usar o meu parâmetro, eu me lasco. Eu quero que ele use o parâmetro dele e me ajude a usar o parâmetro dele, né? Há uma base bíblica para eu fazer essa oração desse jeito. É porque lá em Efésios capítulo 4, versículo 1, a Bíblia, o apóstolo Paulo, ele inverte essa oração. E ele diz assim: perdoai-vos uns aos outros como Deus vos perdoou em Cristo. Entende? A perspectiva está invertida. Perdoai-vos uns aos outros como Deus perdoou em Cristo. Então é isso que eu faço quando chego ali naquela quarta oração do Pai Nosso. Me perdoa e me ajuda a perdoar também, né? Porque a gente às vezes pede o perdão de Deus, mas alguém nos faz uma besteirinha e a gente não perdoa, né? Fica ali ganhando raiva da pessoa, alimentando mágoa, ressentimento, né? Que não precisava. Então a gente precisa também liberar perdão, também saber perdoar. Então Deus diz: Deus é perdoador, Ele é misericordioso e ainda nos ensina a perdoar, né? Ele ainda nos ensina a perdoar. O nosso Pai é um Pai maravilhoso. Você tem noção disso? Que Pai maravilhoso a gente tem no céu. Nem o nosso Pai terreno consegue chegar no nível dele.
também não tinha como, né? O nosso pai terreno é humano como nós. Mas Deus é um ser maravilhoso, um pai maravilhoso na nossa vida. Em quinto lugar, ele é um pai protetor. É um pai protetor, né? Que pai maravilhoso que a gente tem. Versículo 13 aí da sua Bíblia. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, né? Agora, Deus, além de suprir a nossa necessidade, além de perdoar qualquer falha que a gente tem, Ele agora ainda faz algo mais, que é nos proteger. Nos proteger do quê? Olha, em primeiro lugar, de nós mesmos. Né? Quando diz, livra-nos da tentação, não nos conduzas à tentação, ou livra-nos da tentação, é a tentação que existe nos nossos corações. É o mal, a raiz de maldade que existe em nós mesmos. Né? E a gente precisa que Deus nos ajude a resistir, às vezes, até à nossa própria natureza pecaminosa, a nossa tendência para pecar. Né? De onde é que vem a tentação? A Bíblia diz que Deus a ninguém tenta. Não há tentação na sua vida que venha de Deus. A Bíblia diz que Deus não manda tentação para a vida de ninguém. Quem tenta é o inimigo e nós mesmos. Quem nos tenta é o maligno e nós mesmos. Às vezes tem coisa que não... Na minha terra diz assim, tem coisa que não lembra ao diabo. Né? Nem o diabo conseguiu lembrar, mas você lembrou. Existe maldade no nosso coração suficiente, que às vezes não foi o diabo não, é nós mesmos. Entende? Somos nós mesmos. E por isso o texto diz assim, Deus, meu Pai, me ajuda nas minhas tentações. Não é? Tem raiz de maldade no meu coração que me impulsiona para eu errar, para eu pecar. Então me ajuda a resistir às minhas próprias tentações. Não é? Mas a seguir também diz, e nos livra do mal. Essa palavra do mal no original aramaico, Mateus foi escrito em aramaico, no original aramaico quer dizer maligno. Não é só o mal enquanto maldade, é a origem dele, entende? Então ele está dizendo assim, Deus, meu Pai, me protege de mim mesmo e me protege de Satanás. É o que o texto está dizendo literalmente. Me protege de mim mesmo e me protege também do maligno, né? Da maldade, né? E a gente pode até estender a outras situações. Quando eu oro nessa passagem, eu digo, Deus me guarda. Porque tem maldade também à minha volta. Não é só o inimigo, tem gente maldosa. Não é? Tem gente que não quer ver você prosperar. Tem gente que não quer ver você bem. Né? Tem gente que é invejosa. A inveja é um negócio que seca a vida da gente, sabia? A inveja é um demônio. Que quando a pessoa se permite usar a inveja, ela pode secar a sua vida. É por isso que a gente aprende que quando você tem um projeto, um plano, uma ideia que você quer pôr em prática, não conta para todo mundo não, viu? Porque tem gente que não consegue ouvir. Tem gente que vai ouvir e vai tentar secar a sua ideia. Não quer que você prospere nisso aí. Então você escolha bem para quem é que você fala. Né? E se não tiver ninguém para falar, não fale para ninguém. Fale para o seu pai. Fale para o seu pai celeste que ele não vai ter inveja de você. Então, sempre a gente precisa selecionar muito bem com quem é que a gente conversa certas coisas. Né? Porque tem gente que seca a vida da gente. Então é a tal maldade. Entendeu? O tal mal que o texto fala, está a falar desse tipo de coisas. A maldade que vem do maligno, que vem do inimigo, e a maldade que vem de pessoas que se deixam influenciar por ele, né? Que não querem o seu bem, que não querem a sua prosperidade. Então, o que é que o texto está dizendo? Que Deus, nosso Pai, é um ser que nos protege, tanto de nós, como de toda essa maldade que existe à nossa volta. Né? Para quê? Para que a nossa vida possa prosperar. Para que a nossa vida seja abençoada. Amém? E por último, voltarmos ao começo. Né? E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Então voltarmos ao começo. Deus, nosso Pai, enquanto ser majestoso, ser glorioso. Né? Então esse é o nosso Pai de hoje. Nosso Pai que está no céu. Nosso Pai maravilhoso que nós temos. Hoje é dia do Pai, então é dia dele também. E nós podemos honrar o nosso Pai celeste, né? Homenageá-lo hoje como no dia dos pais, porque ele é um Pai maravilhoso. E eu quero dizer, Deus quer ser esse Pai na sua vida. Se você ainda não recebeu Deus dessa forma, se você ainda acha que Deus é aquele ser
soberano, poderoso, majestoso, mas longínquo, que está lá no céu, você está aqui na terra, Ele tem a vida dele, você tem a sua. Eu quero derrubar essa visão de Deus e quero lhe apresentar o seu Pai. Deus enquanto seu Pai, né? Que quer cuidar de você, que quer lhe ajudar, que quer lhe abençoar, que Deus não quer o seu mal, Deus só quer o seu bem, né? Tem um texto lá no Antigo Testamento, porque até no Antigo Testamento, apesar dos judeus ter aquela visão muito austera de Deus, havia muitos detalhes no Antigo Testamento que mostravam que ele realmente não era assim, né? E ele dizia assim em relação a Israel: olha, vocês não sabem que planos eu tenho para vocês. Os meus planos para vocês são planos de bem, não de mal. São planos de bênção e não são planos de derrota. A gente às vezes parece que acha que Deus está contra nós. E Deus diz assim: eu tenho planos bons para a tua vida. Os meus planos para a tua vida são melhores que os teus. Se tu seguisses os meus planos, a tua vida ia dar mais certo do que o que está dando com os teus planos. Ainda que esteja dando certo. Mas ia melhorar ainda. Porque os meus planos para a tua vida são planos de bênção. Eu não tenho plano ruim para a tua vida. Eu não quero te castigar, eu não quero te fazer mal. Eu só quero te abençoar. Esse é o Pai que nós temos no céu, né? E que Jesus vivia como se Ele estivesse aqui na terra do lado dele. E que você também pode viver, e eu também. Nós podemos viver um relacionamento com Deus assim, dessa forma, amém? Que Deus me abençoe, como filho desse Pai maravilhoso, que Deus abençoe cada um de vocês, como filho desse Pai maravilhoso. E se alguém aqui ainda não conhece, eu lhe rogo essa noite, lhe imploro, se entregue a esse Deus maravilhoso, esse Pai que quer ser seu Pai e quer que você viva esse relacionamento de filho para pai, do mesmo jeito que você vive o seu relacionamento com o seu pai terreno, talvez mais profundo ainda. Amém? Que Deus nos abençoe.